Epa, 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 que cabelos maravilhosos. Quem será essa loirinha? Ih, rapaz, é o Haaland. Essa foi por pouco. Haalandinho é um grande atacante da nova geração do futebol, mas esse cara não marca gol só dentro de campo. Não, fora das quatro linhas, o craque norueguês também anda balançando as redes, se é que você me entende. Ele namora a Isabel Johansen, mas o relacionamento deles parece não ser lá um grande amor. Na premiação da Bola de Ouro, ele nem segurou na mão dela e ficava com a mão no bolso para não ter que segurá-la. Parece apenas falta de cavalheirismo do androide, mas a história é bem mais cabeluda do que parece, mais cabeluda do que o próprio Haaland, já que o jogador odeia sua própria namorada. Quando está com Isabel, Haaland mal sorri, fica sempre de cara fechada, não demonstra alegria nem nada, nem mesmo quando posa para fotos. Mas quando está na companhia de outras mulheres, aí a coisa muda. Haalandinho fica todo alegre e sorridente. Algo de errado não está certo, e muitos fãs do jogador começaram a fazer exposes da garota e estão atacando ela nas redes sociais. Haaland e Isabel são extremamente reservados, raramente são vistos juntos, mas nos últimos meses, depois que o namoro dos dois acabou vazando, eles passaram a aparecer lado a lado em algumas celebrações de futebol, também alguns passeios pela cidade e em fotos com a família. Isabel também é norueguesa, nasceu em Bryna, uma cidade de apenas 12 mil habitantes. Ela é jogadora de futebol e também trabalha meio período em uma loja de roupas. Bom, isso até começar a se envolver com Haaland, né? Há quem diga que boa parte das pessoas na cidade conhecem ela, porque por lá ela é bem famosa pela sua aparência, considerada muito bonita. No principal time da cidade, o Bryna FK, foi onde tudo começou entre eles, e também foi onde o Erling Haaland começou sua carreira. Ele chegou na equipe aos 5 anos de idade, ficou até os 16, e nesse meio tempo ele conheceu sua atual namorada, Isabel Johansen, que também jogava no mesmo clube que o Haaland, o Bryna FK, só que na equipe feminina. Além disso, os dois estudavam juntos na mesma escola. Eram jovens e no começo tudo era apenas uma amizade. Até parece uma história muito famosa de um também astro do futebol. Um argentino, camisa 10, craque que tem 8 bolas de ouro, com sua amada Antonella. Mas no caso de Haaland, a coisa é diferente. Isabel também jogava nas categorias de base do Bryna, e é 4 anos mais nova do que o Haaland. Com o passar do tempo, eles foram cultivando cada vez mais a amizade. O jogador precisou se mudar para outra cidade depois que subiu para o profissional e se destacou. Haaland foi jogar no Molde FK, até se mudar para a Alemanha para jogar no Salzburg, e depois no Borussia Dortmund. Ele teve uma ascensão meteórica no mundo do futebol, um goleador nato e destemido que sabe muito bem o caminho das redes. Ele fazia parecer fácil fazer gols. Quando estava vestindo a camisa do Borussia Dortmund, a vida pessoal do jogador foi questionada pela imprensa. Muitos achavam que ele estava interessado na personal do clube. E uma vez, gravou um vídeo com ele, a Pamela Reif. Haaland ficou todo sem jeito durante o treino, mal sabia para onde olhar. As câmeras flagraram cada movimento do androide. Ele ficou perdidinho, mas essa ainda não era a namorada dele. Nem mesmo a Alika Schmidt, que também era treinadora do clube e era constantemente relacionada ao jogador norueguês. Quando perguntava sobre namoradas, ele dizia: "Eu durmo com as 5 bolas que tenho para cada hat-trick que marquei. Me deito na cama e me sinto bem com elas. Olho para elas todos os dias, são as minhas namoradas." Desde o início da carreira, Haaland sempre foi muito profissional e extremo. Era tão obcecado por treinar que, muitas vezes, deixava até a vida pessoal totalmente de escanteio para alcançar seus objetivos. É o que conta o técnico Stanislav Masek em uma entrevista ao jornal AS. Masek viu o nascimento do fenômeno e relembrou uma história que mostra a obsessão de Haaland pelo trabalho. Ele sabe bem o que quer. Vou contar uma história que ilustra bem. Quando ele estava no Salzburg, tinha uma namorada na Noruega, que um dia viajou para visitá-lo. Depois de poucos dias, ela foi embora, porque ele disse que precisava se concentrar apenas no futebol. Nesse meio tempo, a verdadeira namorada era a Isabel Johansen, que era vista nas ruas da cidade, mas não foi fotografada ao lado do jogador. Quando ele foi transferido para o Manchester City da Inglaterra, a coisa mudou. Haaland foi fotografado ao lado de Isabel, no meio da rua, em Marbella, na Espanha, enquanto estava de férias durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, já que a seleção da Noruega não havia se qualificado para a competição. A foto rodou na imprensa, e todos queriam saber quem era a namorada de Haaland. Até que o casal parou de se esconder e a Isabel revelou sua identidade para o mundo do futebol. Eles eram vistos mais constantemente juntos, e ela até foi prestigiar o jogador na conquista da Premier League da temporada 2022-23, onde Haaland foi campeão com o Manchester City e ainda foi eleito artilheiro com 36 gols marcados, um novo recorde na história da competição. Ele também foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês. Na premiação, Isabel estava lá, ao lado da família do jogador. Após o título da Champions League, onde o Manchester City venceu a Inter de Milão por 1-0, ela entrou em campo e celebrou ao lado do jogador. Os dois tiveram momentos juntos, e até bonitos ali. Foram muito aplaudidos pelos fãs que ainda estavam no estádio. Aparentemente, um belo casal. Só que segundo alguns rumores, a história não é tão bela assim. Ela também esteve presente na premiação da UEFA, que premiou Haaland como o melhor jogador do continente europeu da temporada passada. Ela se mostrava sempre feliz e sorridente na frente das câmeras, só que no caminhar do casal,
Haaland sempre ficava com a mão no bolso e nunca segurava na mão dela. Isso ficou ainda mais evidente na premiação da France Football, a entidade que entrega a bola de ouro. O Haaland era um dos candidatos ao prêmio, mas quando chegou no tapete vermelho ao lado de sua namorada, ele não segurava na mão dela, e em todos os momentos, evitava fazer contato visual e mal sorria estando ao lado dela. Haaland sempre colocava a mão no bolso e Isabel era quem tinha que se segurar nele. No início, todos ficaram encantados e felizes com a beldade capaz de conquistar o coração de Erling Haaland, já que eles formaram um belo casal. Porém, certos rumores e exposed sobre ela começaram a surgir na internet e deixava a história dos dois ainda mais tensa. Os próprios fãs do Haaland e pessoas que conheciam o casal na infância decidiram revelar algumas histórias sobre a namorada. Segundo eles, o casal começou o relacionamento quando ele tinha 18 anos e ela 16, ou seja, Isabel era menor de idade, e na Noruega isso aí dá um baita problemão. Por isso, no começo de tudo eles mantinham o relacionamento em segredo. Os rumores ainda apontam que ela chegou a trair o Haaland com outra pessoa, e o jogador não termina o relacionamento com ela porque tem medo de ser denunciado. Eles começaram a namorar quando ela ainda era menor de idade, e isso pode prejudicar a carreira dele em seu país. Na opinião dos fãs do Haaland, que estão atacando a Isabel, ela só quer fama e o dinheiro dele. Obriga o jogador a levá-la para os eventos, mas não mostram nenhum afeto. Se tudo isso aí é verdade ou não, nós não sabemos ainda. Afinal, nada nunca foi confirmado por eles ou pela família. Mas claro que os rumores não são à toa. Boa parte das informações foram dadas por pessoas que conheciam Isabel na Noruega. Só que outras pessoas acreditam que essas histórias foram inventadas por inveja do relacionamento dos dois, porque lá na cidade de Brna, boa parte da mulherada era afim do Haaland, e ele preferiu ficar com a Isabel. Mas o fato mesmo é que em público, os dois não têm lá uma certa proximidade, e acabam ficando até distantes em alguns momentos. Talvez isso seja apenas uma escolha do Haaland, que diferente de outros jogadores de futebol que estão sempre de mãos dadas e ao lado das esposas nas premiações, o camisa 9 do City prefere agir de uma forma diferente. Bom, atualmente ele está com 23 anos e ela com 19. O perfil de Isabel nas redes sociais é privado, conta com 27 publicações e 136 seguidores. O Haaland não segue a própria namorada e nem sequer posta foto com ela, nem mesmo o pai de Haaland a segue. Pois é, o começo da história de amor dos dois lembrava muito a de Lionel Messi e de Antonella, que se conheceram na infância e ficaram juntos mesmo após o craque argentino se tornar um grande astro do futebol. Ele foi atrás dela e hoje eles têm uma bela família com 3 filhos, o Ciro, o Matteo e o Thiago Messi. Nas premiações, o Messi sempre faz questão de estar de mãos dadas e de exaltar a Antonella, mas no caso de Haaland e Isabel, a coisa não é bem assim aparentemente. Apesar de toda essa treta fora das 4 linhas, nos gramados, Haaland ainda conseguiu se tornar um astro do futebol conquistando vários títulos, muitos prêmios e, claro, fazendo uma série de gols. Hoje, ele é o jogador mais valioso do mundo, nada mais, nada menos do que 180 milhões de euros. Na atual temporada, em 18 jogos, ele já marcou 17 gols, deu 4 assistências e contando. Em toda a carreira, foram 254 partidas e 204 gols marcados até agora. Era para ele ter ganhado o prêmio da Bola de Ouro da FIFA de 2023, depois do ano espetacular que teve, mas quem levou para casa foi o Messi. Haaland de fato está jogando muito, e isso que o cara não está amando, está de coração ferido. Imagina se não estivesse. O que você achou do estranho relacionamento de Haaland e Isabel? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.